vocês decidiram adotar? Isso aí já vem uma vontade grande que a gente tinha de ter filho, né? A ideia de adotar veio depois de 2 fertilizações sem resultado e praticamente ele caiu no nosso colo, né? Ele era uma criança que precisava de cuidado, ele ficou em casa uma semana no final do ano só para passar uma semana aqui porque onde ele estava ia fechar. Aí ele ficou em casa uma semana, a gente se apaixonou e acabou ficando com ele. Ainda bem que deu certo, a gente cuidou do problema de saúde que ele tinha e a gente se apaixonou por ele e ele ficou em casa com e agora é nosso filho. E como foi o processo de adoção? Durou cerca de quanto tempo? O processo de adoção, isso aí Foi é uma história agora, longa. né? O processo de adoção é demorado, é trabalhoso, é complicado. Infelizmente aqui no Brasil acho que não tem mais adoções por conta disso. O processo é demorado. Na verdade são 2 processos que a gente tem que passar, né? Que é o processo de destituição da família, que a família tem que abrir mão da criança. É um processo longo e demorado porque eles sempre tentam reintegrar a criança à família, né? A genitora. E depois de vários tempos sem sucesso, aí é outro processo, é o processo de adoção. O processo de adoção é mais rápido. Depois do processo de adoção... Não, foi mais rápido porque ele era considerado especial, como ele era leporino. Então ele é considerado especial e foi mais rápido pra gente. Mas mesmo assim a gente pegou ele com 9 meses e a gente tá pegando a adoção agora. Ainda nem saiu. Aí em outubro que vai sair a certidão de nascimento, ainda não tem. Ele tinha 9 meses de idade, agora ele já tem 3 meses, 3 anos e meio, então já é um tempo longo aí. E esse processo foi mais rápido por conta do problema que ele era considerado especial, por causa do lábio leporino, senão o processo talvez estaria se arrastando por mais tempo. E vocês falaram que ele veio, né, no final do ano passar um tempo aqui com vocês. Como ele é leporino e ele estava numa casa e ninguém queria ficar com ele. Quem estava na lista de adoção não queria ficar com ele. Aí a moça sabia que eu ia entrar na lista, que eu fui entrar e estava em recesso, em dezembro, eu ia entrar em janeiro. Aí como ainda não estava na lista, eu posso pegar como pegar para ficar no final de ano. Aí o lar tinha que fechar e aí ela pediu se eu podia ficar. Aí eu perguntei quais eram os cuidados, que ele era todo abertinho. Aí ela me explicou e eu falei que eu ficava. Aí eu fiquei 10 dias e aí não consegui mais devolver. E também por ninguém querer, aí também elas insistirem a gente pegar ele mesmo, né? É que ele tinha uma prioridade para cuidar da saúde dele. Como na Ele fila já de tinha que ser adoção, operado. a fila de adoção ninguém quis saber dele, praticamente estava abandonado 2 vezes pela genitora e pela fila de adoção, que ninguém queria em função do problema dele. Problema, né? Todo mundo quer perfeito, mas às vezes pega perfeito e na verdade não está perfeito, né? E como a gente não via problema nisso, aí a gente se apaixonou e resolveu cuidar dele. Porque já estava, o processo já estava encaminhado de cuidado, né, da cirurgia. A gente foi ao médico dele, a gente conversou com o médico para saber como é que seria o tratamento, né? Aí o médico explicou que não seria nenhum problema assim que fosse atrapalhar a nossa vida, que o benefício para ele, claro que seria muito maior. Aí a partir desse dia não tivemos dúvida. E ele tinha quanto tempo, né, nessa primeira vez que ele veio? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Aí ele ficou 10 dias, aí nisso foi rápido. Aí ele voltou pro lar ainda umas 2 vezes, mas aí eu fui no hospital ver como que funcionava, porque eu não tenho mãe, não tenho pai, falei, como que eu vou cuidar dele sozinha, né? Tinha medo do problema. E a gente começou a ler na internet, falaram que era muito complicado, aí não, vamos lá, onde ele já fazia tratamento, só não era operado. Aí lá explicaram que não, que era mais simples e tal, aí a gente resolveu pegar. A adaptação não é fácil, né? A adaptação foi difícil, porque de repente tinha uma criança dentro de casa. Não tinha nada, de repente tinha uma criança dentro de casa. O Google, o problema todo é assim, a internet é legal, mas a gente tem que fazer muito filtro. O Google, quando a gente colocou o problema dele no Google para saber como é que era o tratamento, meu Deus do céu, ele traçou assim o pior cenário que teria num tratamento desse. E não é isso. E se a gente fosse levar em consideração o Google, a gente não teria ficado com ele, porque era um negócio, falaram assim um absurdo que, não, a gente não tem condições de fazer isso. Aí, graças a Deus a gente foi ao médico onde ele já estava tratando, ele esclareceu tudo pra gente, foi quando a gente decidiu que a gente tinha condições e resolvemos ficar. E como foi a adaptação dele quando ele chegou aqui, não só de vocês?
A adaptação foi gradativa, né? Quando ele chegou em casa, ele não sorria, sempre com o semblante fechado, um semblante sério. Ele ia na mão de qualquer um que pegasse. Eu acho que ele pensava assim, eu não tenho opção, eu tenho que ir. Mas sempre sério, sempre muito cara, muito fechada. Aí eu não sei se é coisa de Deus, é claro. Aí o tempo foi passando, acho que ele foi entendendo que ele ia ficar ali, que o carinho que ele estava recebendo estava diferente. Aí ele já começou a soltar, a brincar, a ser mais extrovertido e a ficar do jeito que é agora. E pra vocês, quais foram as maiores dificuldades durante o processo? Eu pelo menos eu nunca parei para pensar quais foram as dificuldades, né? É que conforme elas iam aparecendo, a gente ia resolvendo. A gente nunca parei para pensar assim, pô, qual é o problema maior que a gente teve? Eu só acho isso de demorar a certidão, porque ele fica com o nome que tá lá. Até agora ele tá. Aí você vai em médico, vai na escola, você tem que ficar se expondo, falando como ele... Porque senão vão chamar pelo outro nome. E eu não quero que chame pelo outro nome. No médico, a gente, rápido, quando chama, eu tenho que ir rápido, entendeu? Porque tá na fase de questionário. E ele já sabe o nome dele, que a gente explica o sobrenome, entendeu? Isso eu acho que é difícil. Mas com relação à adaptação dele foi diária, não tinha um problema assim. Nossa maior dificuldade mesmo foi justamente a demora no processo. Por conta disso, se todo lugar que você vai, você tinha que provar que nós éramos os pais dele, tinha que explicar. E tem gente que não entende o que é um documento, aquele documento de guarda provisória, as pessoas não entendem. Então toda hora a gente tinha que ficar provando que nós éramos os pais de Manuel, que aquele documento era válido. E aonde ele que fosse chamado pelo sobrenome que ele ainda tem, a gente tinha que explicar o porquê que não era para usar aquele sobrenome. E depois de todo esse tempo ainda, com o processo finalizado, a gente ainda tem que aguardar, nesse mundo digital ainda a gente tem que aguardar 60 dias para poder sair um documento ainda no nome correto, no nosso nome. E vocês sentiram encontrá-lo pela primeira vez? Qual foi a sensação? É estranho falar a sensação, porque a gente não É um tem... mix de emoção. Então, também. a gente não tem nenhuma ligação com ele. A nossa intenção, quando nós o vimos pela primeira vez, era que ele ficasse aqui uma semana só. A gente não foi assim, olhou, é meu filho, esse é meu filho. Não foi assim. Nós fomos vê-lo na casa onde ele estava, a pessoa estava cuidando. A intenção era ficar uma semana aqui. Aí nessa semana é que a gente foi ver que ia ter uma criança em casa, né? Até então, a gente não tinha uma criança em casa, a gente não tinha referência do que é ter um filho, do que é ser pai e mãe, né? Aí quando ele veio para casa, ficou uma semana, a gente sempre achou esse apartamento aqui muito pequeno. E depois que ele foi embora, o apartamento ficou grande demais, estava sobrando espaço aqui. Aí a gente percebeu o que a gente queria pra gente, que realmente era ele. A gente não queria mais uma criança, a gente queria o Emanuel. O fato dele ser considerado especial, né, que vocês falaram, isso interferiu de alguma forma na escolha? Não, de jeito nenhum. Eu acho até que o fato dele ter o problema favoreceu a gente, porque eu costumo brincar assim que ele não foi feito por mim, mas foi feito pra mim. Ele tinha aquele problema que era pra chegar até a gente, porque ninguém quis. Ninguém quis ele, era para poder vir pra gente. Até que chegou com a gente, em poucos meses o problema dele já estava praticamente resolvido, porque aí já arrumou já o problema, aí foi tudo muito rápido. Entre cirurgia, recuperação, foi tudo muito rápido. Ele tinha quanto tempo quando passou pela cirurgia? 1 ano e 1 mês, a primeira cirurgia. Aí depois, a cada 6 meses, ele fazia uma, já fez 4. E ainda tem mais ainda pela frente. E qual foi a decisão de vocês após o término do processo? Como foi o processo de demissão? Parece que tira uma tonelada das nossas costas, assim. Ainda a gente tem medo por causa disso, que a moça mora aqui. Como ele tem um problema, ela vê uma criança, ela só viu ele beber lá quando ele entregou, mas eu tenho medo de alguém me parar e perguntar o nome, tanto que eu falo qualquer nome menos o nome dele, porque eu não troquei o nome dele, é o mesmo nome que ele veio. Emanuel. O primeiro nome dele ficou. O primeiro nome dele ficou, porque ele já tinha 9 meses, ele já conhecia, todo mundo, nos médicos que ele passava, todo mundo já sabia o nome, então a gente não trocou. Uma identidade com esse nome, né? A gente não trocou o primeiro outro nome, a gente manteve. Até porque é um nome bonito também, né? É por isso eu tenho medo disso. E o que a adoção significa para vocês? Pra mim significa tudo, porque eu queria muito ter um filho e eu tentei de várias formas, sofri pra caramba, porque desde que eu casei já parei de tomar pílula pra engravidar e tive um monte de problema. Pra mim significa muito, muito, muito.
É o que a gente consegue chegar mais próximo de filho, da certeza de ter um filho, é a adoção. Porque, como eu falei, a gente passou por 2 fertilizações. Além de ser muito caro, a mulher sofre demais, porque são muitos exames, são muitos procedimentos, são muitos hormônios e aquela expectativa, né? O fato de você estar fazendo a fertilização, a garantia que você vai ter um filho é muito pequena, uma porcentagem muito baixa. E aí depois que você faz a fertilização, você fica na expectativa que vai dar certo. E as 2 vezes foram frustradas, então a frustração é grande. E a adoção é a concretização do sonho, é o que você consegue chegar mais perto de ter um filho. É demorado, o processo é lento, mas vai dar resultado, a adoção vai finalizar. Então a chance de você ter um filho, comparando com a fertilização, é muito maior, não tenha dúvida disso. É demorado, poderia ser mais rápido, mas funciona. Mas eu já pensava antes, só que eu falei, não, primeiro eu vou fazer tudo pra tirar minhas dúvidas, né? Tipo, não tentei, não, vou tentar tudo, depois eu parto. Aí não deu certo, então eu parti pra adoção. Já tinha na minha cabeça que esse sonho de que não der certo, eu vou adotar. Vocês ficaram muito tempo na fila antes dele ou não? Ou vocês entraram na fila depois dele? Eu entrei na fila depois dele, foi ao contrário. Como ninguém queria ele, primeiro a gente pegou ele, teve a guarda dele provisória. Aí em janeiro eu entrei na fila da adoção. Então tinha ele primeiro, foi ao contrário. Então quando ele veio em dezembro vocês não tinham, não estavam na fila? Não estavam, Não tava. Até porque quando você pega uma criança pra ficar na sua casa, você não pode estar na fila de adoção. Entendeu? Quando você pega pra... A gente era considerado lar de apoio. É. Esse lar de apoio recebe as crianças ou para passar um final de semana, ou para passar um final de ano, ou enfim, uma temporada e depois essa criança volta. O lar de apoio é que não tem intenção de adotar. E nós estávamos nessa condição de lar de apoio. Até que chegou o Emanuel, graças a Deus, foi a primeira criança que veio em casa, que ficou com a gente e não voltou mais, ficou com a gente. Então o nosso processo começou de trás para frente, porque o Emanuel precisava de cuidado médico. E na fila ninguém queria o Emanuel. O lar onde ele estava não tinha condição de cuidar. E como a gente se prontificou a cuidar, a tratar de todo o problema do começo até o fim, então o juiz já deliberou a guarda provisória para a gente, e como era um final de ano, o fórum estava em recesso. Nós não tínhamos como fazer cadastro no fórum, não tinha como entrar fazer todo o processo. Mas o juiz já deu a guarda provisória para a gente, daí depois nós fizemos todo o processo e finalizou agora, graças a Deus. Então começou de trás para frente pra gente. Quer dizer, a gente começou do meio pro início. Né? Tanto que a gente pegou em dezembro, em março do próximo ano, ele já estava tendo a primeira cirurgia. Ele precisava de alguém responsável. Ele tinha que ter operado quando ele nasceu, a primeira. E ele não fez. Ele estava com 9 meses e não tinha feito nenhuma. Eu andava com ele, ele era todo aberto. E ele precisava de um lar responsável para poder bancar a cirurgia. Para cuidar depois dessa cirurgia. Porque tem muitos cuidados. O lar onde ele estava não tinha condição de fazer isso, porque requer cuidado de 24 horas. Aí o tratamento é multidisciplinar, são vários médicos, então tem uma ida constante a vários médicos, e ainda hoje é assim multidisciplinar. Depois seu pai pega, filho. Então é isso que ajudou a gente no processo de adoção. E isso atrasou o tratamento dele, né? Porque será que ele fazer quando nasceu? Atrasou, por isso que eles queriam agilizar logo que ele saísse da casa, estavam procurando alguém rápido, né? Porque se ele não conseguisse ir aqui, se a gente não quisesse, em Bauru é o centro disso, né? Eles estavam tentando lá alguém que adotasse ele. Ou que pelo menos se responsabilizasse pela cirurgia. E por ele ser pequeno, vocês trabalham em relação à adoção com ele? Sim. A gente já passa por psicólogos, passa por vários médicos. E a psicóloga vai falando que eu tenho que falar que ele é do coração, que eu tenho que contar, porque hoje em dia na era digital, como eu vou falar, não tenho foto de barriga, não tenho nada, como que eu vou explicar isso? Mas eu já falo que ele é do coração. Aí aos poucos você vai explicando, ela vai me falando. Não tem por que esconder o passado dele, muito pelo contrário, tem que ser dito para ele isso daí, senão pode gerar um problema futuro para ele ser psicológico. Eu prefiro contar agora do que alguém depois vai com um primo, fale, né? E aí fica pior. Então vai contando. Criança fala. E ela fala que com 5, 6 anos eles já vão perguntar. Foto de barriga, vai perguntar essas coisas. Então, a gente nunca escondeu dele que ele é adotado, a gente não tem vergonha, muito pelo contrário, a gente tem até orgulho de falar isso. Até porque
Pra mim é a criança mais bonita que tem, né? A gente não tem medo de falar que ele é adotado, a gente não tem nenhum preconceito vai contra ter que isso. falar com jeito, né? Vai falando. Então você vai falando já desde pequeno, aí ela explica agora que eu tenho que falar que ele é do coração. Aí depois ela vai me explicando, conforme ele vai perguntando. Ela falou que às vezes é tão natural que ele nem né? Sendo assim, fica mais natural. Agora, se deixar para mais velho, aí fica frustrado depois, né? Ele vai crescendo, se habituando com essa ideia, o que é adotado, depois ele vai querer saber o que é essa palavra adotado, o que é filho de coração. E conforme vai surgindo as dúvidas, a gente vai tentando explicar de uma forma assim, bem lúdica, bem tranquila, para ele não ter problema com isso. Ele acho que não vai ter não. A gente já faz isso desde que ele chegou com a gente, não tem porquê a gente esconder isso. Vai fazer bagunça? Porque agora, já na idade dele, ele fala, ele tá vendo um monte de gente grávida na escola, mãe, eu tava na sua barriga? Ele já pergunta, assim, só tem 3 anos. Aí eu falo, não, você é do meu coração. Então, ele tão mais rápido que a gente imagina, ele vai perguntar. Porque a gente tá numa outra, né, um outro século que estão muito mais rápido que a As gente. informações é muito rápido, né? Esse é o Então, número 1. Não temos problema nenhum com isso.